Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. E aí, galerinha do segundo do ensino médio, segundo ano do ensino médio da Valéria Minguili. Tamo junto de novo, professor Alê, aqui com vocês em mais uma aula de Química. É a nossa terceira videoaula de Química, então. E hoje falando sobre soluções, composição das soluções. O objetivo de hoje, a habilidade a ser desenvolvida é expressar e interrelacionar as composições de soluções em gramas por litro, mol por litro, parte por milhão, percentual de massa. Soluções, não é soluções dos nossos problemas, né? Piada ruim. Na verdade, solução, então, quando a gente dissolve um soluto e consegue uma mistura perfeita, uma mistura homogênea em um solvente, ok? Vamos direto, então, para os nossos conceitos sobre composição das soluções. Vamos lá. Primeiro, o que é solubilidade? Você está vendo aí que solubilidade é a capacidade de uma substância se dissolver ou não em um determinado líquido. Tem substâncias que você jogou lá no líquido, deu uma misturadinha, dissolveu, virou uma mistura perfeita. Outras não vão dissolver, vão para o fundo, vão ficar separados, ok? Então a solução ela é composta por um solvente mais um soluto. Um solvente mais um soluto. E uma mistura homogênea, né? É quando ela é perfeita. Solvente é a substância na qual se dissolverá o soluto. Então, normalmente, solvente é um líquido, soluto um sólido, né? Normalmente, isso que a gente vai ver. Solução, então, você tem um solvente como água, normalmente. Um soluto pode ser açúcar. Mistura e você tem uma solução água adoçada, água com açúcar. Isso é um bom exemplo, é um exemplo típico que se usa em química aí para uma solução. Solvente a água, o soluto sólido nosso açúcar, misturou lá, deu uma mistura perfeita, não sobrou borra no fundo de açúcar? Nós temos uma mistura perfeita, nós temos uma solução, ok? Então, a gente pode ter soluções com maior ou menor concentrações, como vocês estão vendo aí. Se nós pegarmos 1 litro de água e colocar nele 1 grama de suquinho de pó de limão, aqueles suquinhos, né, que você faz em casa, tangue, etc. E não pode fazer propaganda. É um suquinho em pó, você vai ter uma solução de água com suco de limão. Botou mais 7 gramas, ela está ficando cada vez mais forte a cor dessa água aí, hein? Botou mais 7 gramas, nós estamos aumentando a concentração da solução. Mais 15 gramas, pô, o que aconteceu aqui? Ó? 15 mais 7 mais 1, nós temos uma concentração de 30. 15 com 7, né? Dá 30, com 1 dá 30. Então nós vamos ter 30 gramas por litro de água, já que nós começamos com 1 litro de água. E é assim que a gente começa a entender concentrações. Quanto mais soluto, mais concentrada, então, é essa nossa solução. Belezinha? Moleza de entender, né? 3 gramas de suco em pó de limão em 100 ml de água. Depois mais 6 gramas, é o mesmo que 6 gramas em 200. Ou 12 gramas em 400. Quantas gramas em 800 para eu manter, se eu quiser manter essa mesma concentração? Teria que, se eu dobrei de 100 para 200, eu dobrei de 3 para 6 o soluto. Se eu dobrei de 200 para 400 o volume de água, eu dobrei de 6 para 12 a concentração, a quantidade de soluto. Se eu dobrar para 800 ml de água, se eu quero manter a mesma concentração, então eu tenho que dobrar a quantidade de soluto. Resposta: 24 gramas. Maravilha? Isso aí não é nossa atividade não, isso é só para a gente começar a entender um pouquinho da concentração das soluções. Uma solução pode ser classificada como supersaturada, saturada ou insaturada. O que quer dizer isso, gente? Uma solução insaturada, aquela que você colocou o soluto, colocou o sólido lá, agitou e ela misturou perfeitamente e não está sobrecarregada, não está afundando nada, né? Não está sentando nada no fundo. Dá para colocar mais sólido, inclusive mais soluto, que ela vai absorver, vai continuar misturando. Dá para colocar mais sólido, ela vai continuar misturando. Então ela está insaturada, não saturou ainda de sólido. A saturada é aquela que você chegou no limite. Coloquei o máximo de sólido que aquele solvente aguenta dissolver. Perfeito? Dali para frente vai começar a formar sobra de sólido no fundo. E aí nós vamos ter uma supersaturada quando eu coloco muito, mas muito mais sólido. E aí chegou no ponto, ela não dissolve mais nada, o sólido já está em todo profundo e muito profundo, aí nós temos uma solução supersaturada. Molezinha?
Tranquilo até aqui, né? Fácil. É importante lembrar que a solubilidade, a capacidade de dissolver aí um soluto num solvente, ela aumenta com a temperatura. Como vocês podem ver aí no gráfico, acho que eu apontei para lá, foi para cá, para lá, no gráfico que está aí do lado, conforme a gente vai aumentando a temperatura, eu vou conseguindo colocar mais sólido e ainda assim vai se mantendo perfeita essa solução, perfeitamente dissolvida. Com 0 de temperatura, 13. Se eu aumentar para 10, eu consigo pôr 12 gramas. Se eu aumentar para 20 graus de temperatura, eu já consigo pôr 30 gramas. E assim vai. Eu vou aumentando a temperatura até que em 100 graus eu consigo ainda botar 246 gramas de nitrato de potássio aqui, que é o nosso exemplo. Então, conforme vai se aumentando a temperatura, eu consigo aumentar a capacidade de concentração de uma solução. Beleza? Esquenta que dá para pôr mais sólido que a solução aceita. Maravilha? Continuando aqui, onde a gente vê concentração de solução na nossa vida real? Se vocês pegarem um rótulo de água, né, água mineral, vocês vão olhar lá no rótulo, uma garrafinha de água mineral natural, vocês vão olhar lá no rótulo que tem o seguinte, composição química, olha ali, ó. Bicarbonato tem 93,84 miligramas por litro. Miligramas, não é 1 grama, é 10 vezes menos do que 1 grama, em 1 litro de água mineral. Cálcio, 15,13, sódio, 14,24, magnésio. Então ali tem as concentrações. Essa água mineral é uma grande solução de vários compostos que estão lá dentro perfeitamente dissolvidos, correto? E aí, já que a gente falou de miligramas, vamos entender que a gente pode ter concentrações em miligramas por litro, nós podemos ter concentrações em parte por milhão. O que é parte por milhão, ou ppm? Uma parte de soluto para quantas partes de solvente? Uma parte de soluto para 1000 partes de solvente é 1 ppm. Né? Por exemplo, que vocês têm aí, ó, embaixo tem o da concentração de monóxido de carbono no ar, né? São 9 ppm. O que significa? Tem 9 litros de monóxido de carbono, CO, em cada milhão de litros de ar. 9 dividido por 1 milhão dá 9 ppm, partes por milhão. É uma forma de saber se está muito concentrado ou pouco concentrado, uma unidade de medida. Por exemplo, vamos continuar. A gente sabe que coloca flúor na água para melhorar e prevenir, né, o surgimento de cáries. E aí um estudo que nos mostra o teor de flúor na água em relação ao benefício que ele traz e até o risco que ele traz. Esse estudo nos mostra que de 0 a 4 é insignificante, não traz benefício nenhum. De 0,45 a 0,54 ppm ou miligramas por litro é a mesma coisa. ppm e miligrama por litro é a mesma coisa. Ainda é um efeito mínimo. E vamos chegar lá no 0,65 a 0,94, que é o máximo, que é ótimo benefício, e o risco para a saúde é baixo. Essa seria uma dosagem perfeita. Então a gente pode dizer que a concentração de uma solução de flúor na água ideal seria de 0,65 miligramas por litro de flúor. Ou seja, ou 0,65 ppm de flúor por litro. Ou seja, 0,65 miligramas de flúor em 1 litro de água. Isso é a concentração. Então essas unidades nos mostram, tem mais soluto ou menos soluto, mais concentrado ou menos concentrado. A gente vai entender isso um pouquinho melhor agora num simulador de concentrações, o simulador PHET, PHET. Já agora vai entrar um linkzinho de um outro vídeo, deem uma olhada lá como é que a gente faz. Vai chegando até uma solução saturada, como é que a gente consegue diluir, como é que a gente consegue concentrar mais uma solução. Dê uma olhada no videozinho aí já. Bom, vamos lá então para entender aqui no nosso simulador PET, phet.colorado.edu, quem quiser se divertir aí também, quem quiser praticar. Vamos no simulador ver como é que se comporta essa questão das concentrações. Nós vamos colocar um medidor de concentração aqui dentro da solução. Por enquanto temos meio litro de água, ok? Meio litro de solução. E vamos jogar nosso suco, aquele suquinho de pacotinho, suquinho em pó, nessa água a fim de verificar
o aumento da concentração, a saturação, evaporação, como é que isso vai se comportar. Então a gente chacoalha aqui e começa a jogar o nosso suco em pó na nossa solução. Percebam que ela começa o nosso medidor aqui começa a mostrar qual é a concentração que está a solução. 1,7 mol por litro e vamos jogando lá. Está subindo ali, ó. 1,9, 2 mol por litro. Vamos jogar bastante, tem que sacudir aqui para ir descendo bastante soluto, né? Bastante sólido, é o nosso pó. Chegamos em 5 mol por litro. Está bem escura, já bem vermelha a nossa solução, correto? E opa, deu um aviso de que está saturado. Vejam aqui, ó. Atingimos a saturação. Começaram a formar pequenos sólidos no fundo, ou seja, não está mais dissolvendo, não é uma solução mais insaturada. O sólido está indo para o fundo. Então, com 5,9 a gente já sabe que é uma solução saturada. A gente pode tentar fazer essa solução tornar insaturada como? Colocando mais solvente. Vamos lá, vamos colocar mais água. Colocamos um pouco de água. Nossa solução 5,96 continua saturada. 5,43, 5,435, né, mol por litro, ela já é insaturada novamente. Então eu consigo diluir, isso aqui é diluição, gente, diluir algo que está concentrado, né, reduzir a concentração, colocando mais solvente, no nosso caso aqui a água. Aumento a quantidade de solvente, eu diminuo a concentração. Se eu colocar mais sólido de novo, vamos lá, vamos colocar mais sólido. Chegamos no 5,96, saturado outra vez. Então, para que eu diminua a concentração aí, mais água. Eu tenho que tornar insaturado mais água. De novo, caiu para 5,455 mol por litro, volta a ser insaturado. E eu posso ir diluindo mais, eu vou diluindo, vai baixando a concentração. Quanto mais solvente eu colocar, mais diluído ou menos concentrado então estará a nossa solução, perfeito? Uma outra forma de aumentar, agora aumentando a concentração, eu poderia jogar o pó, mas eu posso também o quê? Fazer uma evaporação do solvente. Retirar solvente daqui, aumentando a sua evaporação. O sólido não evapora, mas o líquido evapora. Então vamos aqui, vamos aumentar. Ó, eu aumentei a evaporação, puxei, né? Evaporei água, aumentou a concentração. Vamos de novo. Evaporei água, aumentou a concentração. Evaporei água até um ponto que saturou novamente. Já temos formação de sólidos no fundo da nossa solução. Então assim a gente consegue entender, né, a concentração de uma solução. Mais soluto, até um ponto de saturação. Mais líquido, a nossa solução fica diluída, né? Menor, ou seja, eu acabo com a saturação. Belezinha? Espero que tenha dado para entender bem aí como é que funciona aí o nosso simulador. Legal o simulador aí, né, galerinha? E ele faz N outras simulações, balanceamento de reações químicas, serve para muitas outras coisas, nós vamos usar bastante nesse simulador FET. Voltando, então, porque nós estamos falando de concentração das soluções, das unidades, a gente falou ali no simulador mol por litro. Vamos entender um pouquinho isso aí, né? Como que a gente faz essa questão de mol, né? O que é um mol? Vocês estão lembrados, né, de massa, cada elemento tem a sua massa atômica. Vamos pegar o exemplo aqui do cloreto de sódio, sal de cozinha. Massa atômica do sódio, 23 unidades de massa atômica. Massa atômica do cloro, 35 unidades, 35,5 unidades. Como nós temos um Na mais um Cl, é NaCl, né? Só é um átomo, uma molécula de cada um deles. Nós vamos ter então 23 mais o 35,5, 58,5 unidades de massa atômica. Unidades mensuráveis, então seria 58,5 gramas, a gente pode falar. Ou seja, 1 mol de cloreto de sódio tem 58,5 gramas, beleza? Isso é uma revisão lá de primeiro ano, hein? Isso é uma revisão lá de primeiro ano. 1 mol tem 58,5 gramas. E aí? E aí que, se nós falarmos em concentração mol por litro, se nós pegarmos então 58,5 gramas de cloreto de sódio de sal em 1 litro de água, de solvente, nós vamos ter então 1 mol, porque o mol dele é 58,5. Nós vamos ter 1 mol por litro. Se nós pegarmos 29,25, quer dizer, 58 dividido por 2, nós pegamos metade, então nós temos meio mol por litro.
Se nós pegarmos 5,85 gramas por litro, uma concentração de só 5,85 gramas de sal em 1 litro de água, nós estamos falando, então, isso aqui é 10 vezes menor, né, do que o mol dele, do que o 58,5. Então, 10 vezes menor do que o mol por litro, 0,1 mol por litro. É assim que se trabalha nessa unidade de concentração aí de molaridade. Molaridade, mol por litro. Beleza? Então, nós temos algumas formas de calcular e de expressar a concentração. A concentração comum é aquela mais simplesinha, gente. É a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Ou seja, nós pegamos aqui o cloreto de sódio, 10 gramas de sal de cloreto de sódio, né? Em 1 litro de água, qual que é a concentração? 10 gramas por litro. 10 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de água, 10 gramas por litro. Essa é uma forma de expressar a concentração. Mas nós temos aí a da molaridade, por exemplo. 10 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de água, a nossa fórmula é essa segunda aqui, ó. Molaridade é igual a massa dividido pelo mol vezes volume. Então, nossa molaridade vai ser a massa, 10 gramas de cloreto de sódio, dividido pelo mol. Qual que é o mol que nós acabamos de ver lá do cloreto de sódio? 58,5. Vezes 1, quer dizer, vezes 1 de 1 litro, ok? Dá 0,17 mol por litro, ok? 10 dividido por 58,5 vezes 1, 0,17 mol por litro. E aí nós estamos falando de molaridade. Tranquilo? Simples assim. Vamos para a nossa atividade então, gente? Eu vou deixar para vocês uma tarefa e já está respondida, hein? Quem já está acompanhando já sabe que tem o vídeo, tem a explicação, tem a resposta. Vamos lá. Essa questão caiu numa prova de vestibular da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, aqui em São Paulo, né? E ela dizia o seguinte: o soro fisiológico contém 0,900 gramas. 0,900 gramas. Não são 900 gramas, é 0,9. Ok? Gramas de cloreto de sódio. Massa molar, acabamos de ver aí, 58,5 gramas por mol. Em 100 ml de solução aquosa, em 100 ml de água. Não é 1 litro de água, é 100 ml, é 1/10 de litro. Ok? E aí pergunta: qual a concentração do soro fisiológico expressa em mol por litro? Transforme esses 0,9 gramas em 100 ml, transforma isso em mol por litro. É isso que está nos pedindo o exercício. E ele deu umas alternativas lá: 0,009, 0,015, 0,100, 0,154 mol por litro ou 0,900 mol por litro. Não sabe como? Não sabe como? Fórmula. Vamos ver o resultado? Resposta. Respostinha tá aí, gente. A nossa fórmula não é molaridade é igual a massa dividido pelo mol da substância vezes o volume? Então vamos lá. Nossa molaridade vai ser a massa 0,9 gramas, dividido por 58,5 vezes 0,1, porque não é 1 litro, é 100 ml, é 0,1 litro. Então, 0,900 dividido por 5,85, 0,154 mol por litro. Alternativa D, volta aqui olhar, ó, D, 0,154 mol por litro. Simples assim. Então a nossa atividade de vocês é mandar para mim a resolução desse exercício 1. Maravilha? Beleza? Espero ter ajudado, espero ter sido fácil de entender e vamos usar cada vez mais simulador aí, gente. Vamos nos acostumar com essa ciência, com a tecnologia a favor da ciência, tá bom? Abraço para vocês e espero a resposta da atividade.